E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação das fotos e selfies mais assustadoras dos últimos anos. Então preste atenção e tente explicar cada uma delas. Roda a vinheta! Em uma loja de conveniência dos States, o circuito de segurança interno flagrou uma cena nada convencional. Essa jovem que está na frente de uma máquina que vende filmes e jogos parece estar passando por um momento de possessão demoníaca, já que sua cabeça está completamente voltada para cima de uma maneira que não parece nada natural. É você, Satanás? Se olharmos bem, é até difícil de imaginar que a cabeça e o corpo fazem parte da mesma pessoa, devido ao grau de inclinação. Além disso, a jovem ainda está de olhos fechados, reforçando a ideia de que possa estar sob o domínio do capiroto. Bom, seja como for, existem várias teorias sobre a imagem pra lá de esquisita. A mais aceita é que a câmera estaria flagrando o momento exato em que um espírito possui o corpo de uma pessoa, porém nunca vamos ter certeza. Eu só sei que, se não for o próprio Tinhoso, ela teve um baita torcicolo no dia seguinte. Em 2001, na Califórnia, um animal, se é que podemos chamar assim, foi fotografado no meio de uma floresta da região e assustou a população local. Muita gente pensou que se tratava de um orangotango da Sumatra, porém esse tipo de macaco fica lá do outro lado do mundo, na Ásia, e não teria a menor chance de um deles ter atravessado os oceanos e chegado aos Estados Unidos. Conforme as fotos foram surgindo e foram checadas para ver se eram de verdade, os biólogos que analisaram o animal registrado afirmaram ser uma espécie nunca antes catalogada. Alguns deles trouxeram de volta a lenda do macaco gambá de Miaka, que seria um bicho com as características semelhantes ao fotografado, um primata gigante de mais de 2 metros que exala um cheiro fedorento assim como um gambá. Relatos de aparições desse ser lendário foram frequentes nos anos 60 e, por isso, muitos acreditam ser uma espécie extremamente rara de primata, o que é uma boa teoria. Segundo análises, essa foto é 100% autêntica e, seja lá o que for, ainda está rondando as florestas da Califórnia. Uma adolescente australiana chamada Joyce Andrews faleceu com 17 anos e sua mãe resolveu fazer algo muito comum antigamente, que era registrar em foto seu túmulo. Essa história aconteceu em 1946, na época em que só conseguia ver uma foto dias depois de mandar revelar. Foi justamente depois de alguns dias que a senhora Andrews levou um susto ao ver uma criança sentada em cima do túmulo de sua filha. A mulher ficou em choque, já que disse não haver nenhuma criança no dia e também não reconheceu a garotinha. Ela também descartou a possibilidade de ser o fantasma de Joyce, pois, como disse, a menina partiu dessa para melhor já com 17 anos. Anos depois, um investigador chamado Tony Haley foi até o cemitério onde aconteceu toda a história e descobriu que ao lado da sepultura da adolescente havia o túmulo de 2 garotinhas com menos de 2 anos enterradas. Meu Deus me livre! Será que a simpática bebê que aparece sobre o túmulo é um fantasma? Qual seria a outra explicação para o ocorrido? Um pai atencioso queria registrar o momento em que sua garotinha falava as primeiras palavras, e atrás aparece a avó da menina olhando para a câmera. Ué, mas o que tem de inexplicável aí? Acontece que a senhora do fundo tinha falecido meses antes. Você tá falando sério? Ih, rapaz. A garotinha chamada Kyla ainda não havia nascido quando sua avó partiu dessa para melhor por conta de um ataque cardíaco. O maior desejo da idosa era conhecer sua primeira neta, mas infelizmente ela teria partido antes de realizar tal desejo. O pai que tirou a foto diz que não havia mais ninguém em casa além dele e da sua filha. Ele tem certeza que era o fantasma da sua falecida mãe, que veio fazer uma visita para sua neta. Segundo o espiritismo, de vez em quando uma alma recebe autorização superior para visitar seus parentes aqui na Terra. Ela não trará qualquer mal para seus entes queridos. Sua presença carinhosa poderá apenas despertar lembranças nos familiares mais sensíveis que poderão sentir sua presença. E em alguns casos raros,
podem até mesmo registrá-los em fotos. Será que foi realmente isso que aconteceu? Essa foto, tirada em um banheiro feminino de uma escola norte-americana, mostra uma garotinha que não parece ser uma das alunas. Ela está olhando fixamente para o espelho, chorando, enquanto as outras meninas parecem se arrumar sem nem notar que tem algo ali. Segundo a autora da foto, o prédio onde hoje funciona uma escola do ensino médio já havia sido um orfanato no passado, e reza a lenda que uma das crianças teria se afogado por lá. E se a gente reparar bem, o fantasma da garotinha parece estar com muito medo e está com os cabelos molhados. Qual será a verdadeira história por trás desse registro bizarro? Se eu fosse uma dessas alunas, ficaria apertado até a hora de ir embora, porque nunca mais ia pisar nesse banheiro. Nos séculos 19 e 20, o espiritismo ganhou bastante público na Europa, pois os médiuns eram vistos como pessoas que poderiam entrar em contato com os mortos e por isso muita gente os procurava para conversar com entes queridos que haviam partido. Nessa época, charlatões apareceram com a promessa de se comunicar com a pessoa do plano astral em troca de uma bela grana e acabavam enganando as pessoas que pagavam apenas para ver uma encenação. Porém, Marthe Neraldi foi considerada uma médium real que tinha um dom de se comunicar com os que partiram. O relato de quem frequentava as sessões de Marthe são impressionantes, pois ao contrário das outras pessoas que faziam diversas perguntas e diziam apenas frases vagas, ela simplesmente encarnava o espírito e dizia coisas íntimas de quem estava ouvindo. Existem duas fotos impressionantes de Marthe. A primeira é de 1901 e mostra um rosto materializado ao lado da médium em um simples pedaço de pano, olhando diretamente para o fotógrafo. Essa face é exatamente igual à de uma mulher que havia falecido. A segunda mostra a francesa simplesmente conjurando um feixe de luz com as suas mãos em uma época que a edição de fotos era simplesmente impossível de ser feito. Até hoje não há explicação para essas façanhas. Seria um truque nunca descoberto? Em 1967, teria acontecido uma das histórias mais intrigantes que envolvem alienígenas. O evento, conhecido como Incidente do Lago Falcon, foi vivido pelo mecânico e geólogo Stephen McClack. Ele estava próximo ao lago procurando por minerais, então percebeu dois objetos luminosos perto das águas e foi dar uma olhada. Foi aí que Stephen viu um objeto grande que parecia ser uma nave ou qualquer tipo de veículo que ele não conhecia. O homem chegou tão perto que começou a ouvir vozes que pensou ser de pessoas e decidiu espiar pela porta que estava aberta. Segundo ele, ao colocar a cabeça dentro da nave, viu um labirinto de luzes e se afastou. Quando observou novamente, viu dois seres humanoides que correram para fechar a porta. Meu Deus do céu, Berg! Sem reação, ele ficou parado e o veículo começou a fazer um barulho e levantou o voo. Ele ainda descreve que viu um raio de luz vindo em direção ao seu corpo, que o atingiu e ele ficou desacordado. Esse laser rendeu queimaduras de 3º grau. Ao acordar, ainda bastante tonto, o homem se dirigiu ao hospital mais próximo. Tais queimaduras renderam essa foto retirada pelo médico que o atendeu. O estranho são as marcas redondas e simétricas, além de que os níveis de radiação no corpo do homem estavam muito altos, completamente fora do comum. Isso deu mais credibilidade a Stephen, que jurou que a história era verdadeira até seu falecimento em 1999. Essa imagem, feita por uma sonda espacial, mostra o solo rochoso de Marte. Porém, no meio desse cenário, que já é meio esquisito por si só, um objeto foi fotografado na paisagem e levantou diversas suspeitas. Aparentemente, o objeto é metálico e tem um formato arredondado, como uma espécie de nave sobrevoando os solos do planeta vermelho. As imagens podem ser interessantes para alguns, porém muito assustadoras para outros, já que são comprovadamente verdadeiras, só não sabemos do que realmente se trata. Pode ser uma rocha com formato estranho, mas para muitas pessoas trata-se de um registro real de uma civilização extraterrestre.
Essa foto virou notícia na Inglaterra. O jornal The Sun fez uma matéria sobre essa mãe chamada Sarah, que tirou uma foto da sua filha Amy enquanto a menina estava deitada na cama do hotel, e registrou um feixe de luz que parece estar bem acima do seu leito, iluminando um dos lados da garota, o que ela acredita ser uma manifestação do anjo da guarda de sua filha. Amy e sua mãe estavam em Londres, pois a menina enfrentava um raro problema de saúde e ia se submeter a um exame clínico para iniciar o tratamento no hospital da cidade. E quando chegaram no hotel, decidiram tirar algumas fotos para enviar ao pai da garota. Foi em uma dessas imagens que a aparição sinistra aconteceu. Sarah diz que só haviam 2 luzes em cima da cama e ambas estavam apagadas. A princípio ela não reparou em nada e achou que pudesse ser um simples reflexo, mas ao olhar novamente, chegou à conclusão de que poderia ser o anjo da guarda da filha, já que ela estava passando por um momento muito delicado. Em algumas cidades dos Estados Unidos, existe uma lenda antiga sobre uma criatura batizada de Homem-Cabra. Ela vem desde o século passado e existem alguns relatos de caçadores que afirmam já ter visto o monstro, que é metade humano e metade cabra ou bode nas redondezas de Washington, capital do país. Ninguém acreditava muito nessa história, achando que era só uma lenda. Até que um homem registrou essas fotos que poderiam ser do ser mitológico. Elas foram capturadas em uma floresta em Maryland, a poucos quilômetros da capital, e viraram notícia em todo o país. Especialistas afirmaram que as fotos são reais. A criatura claramente não parece ser um bicho comum. Porém, algumas hipóteses foram levantadas. Desde ser uma pessoa que conhece a lenda e decidiu se fantasiar para fazer uma brincadeira, até a possibilidade de ser um urso negro, que é bem comum na região, carregando na boca a cabeça de um bode, o que seria uma coincidência muito grande de acontecer. De um jeito ou de outro, essa foto é bem arrepiante. Essa fotografia dos anos 2000 mostra uma mulher com uma câmera daquelas antigas, provavelmente na frente de um espelho, nada demais. Porém, se dermos uma olhada com um pouco mais de atenção, conseguimos notar que ela não está completamente sozinha. Atrás dela, no lado direito, é possível ver o formato do rosto de uma menina olhando em direção ao espelho, porém com uma cara nada amigável. Em um dos comentários da foto postada pela dona da câmera, um usuário comentou: "Por favor, me diz que no fundo é sua filha tímida." Mas pensando bem, se essa criatura medonha que vemos na foto for a filha dela, talvez seja até pior. Isso porque a gente só consegue ver uma parte da sua face, o cabelo e um pedacinho do olho. Imagina o rosto completo. Porém, ao responder os comentários sem entender muito bem do que estavam falando, a mulher disse que não tem filha e que estava sozinha em casa quando fez a foto, o que deixa essa imagem muito mais misteriosa e arrepiante. Ao longo dos tempos sempre foram registradas coisas bizarras frente ao espelho. Algumas são falsas, porém outras parecem ser totalmente reais. Esse casal, por exemplo, foi tirar uma selfie e algo medonho foi revelado. Enquanto o reflexo do marido está como deveria ser, podemos observar que o da mulher parece ter vida própria, com um rosto sorridente e olhando para a câmera. Hein? Cruz credo, se isso acontece comigo, tomo um banho de sal grosso na hora. Pelas vestimentas da moça dá para deduzir que a foto foi tirada em um país árabe, e lá eles possuem uma crença em espíritos malignos chamados ifrites, que podem tomar a forma de outras pessoas e serem vistas em espelhos ou reflexos de metais como prata. Seria um desses no fundo dessa foto? No Japão, os velórios são levados bem a sério e eles costumam preparar um altar muito bem decorado para realizar os rituais de passagem entre um plano e outro. Segundo a autora dessa imagem aqui, o funeral em questão é de sua avó. Ela decidiu registrar o momento em que um monge sentado realiza a oração de despedida. Porém, se repararmos no chão, uma mancha esquisita parece se destacar do restante da madeira. Ao aproximarmos a imagem, percebemos que não é uma simples mancha, mas sim a imagem de alguém que parece ter sido desenhada no chão.
Porém, o mais chocante é que essa senhora refletida na madeira é na verdade a avó que está sendo velada. Bom, poderia ser assustador para muita gente, mas a família encarou o evento sobrenatural como uma forma de agradecimento da mulher pela cerimônia que a família conseguiu realizar, já que esses funerais tradicionais não são muito baratos e precisam de um grande esforço. Talvez por isso a senhora voltou para agradecer. Em 2011, um produtor de rádio chamado Carlos Contreras entrou em contato com um programa de TV alegando possuir a foto de um extraterrestre. A imagem teria sido tirada em Penha de Lobos, no México, onde, segundo uma lenda regional, um ET teria caído com sua nave. O homem que possuía cabanas para acampar no parque conta que há 30 anos atrás ouviu um barulho e quando viu o ser pequeno desconhecido, resolveu tentar tirar uma foto. Porém, o bicho acabou percebendo que o estavam observando e de alguma forma se desmaterializou e nunca mais foi visto. Pouco tempo depois, a nave dele também já não estava mais lá. Até hoje ele afirma que na reserva existe uma pedra que possui um forte magnetismo e seria onde a espaçonave teria colidido quando caiu no chão. A foto original é dos anos 90 e não foi digitalmente alterada. Seria a prova irrefutável de uma visita vinda do espaço? Em 2013, a cidade de Oklahoma foi atingida por um tornado, e isso fez com que uma família perdesse seu filho chamado Nicholas, de apenas 9 anos. Apesar de triste, os McCables seguiram adiante, até que um dia, ao tirar foto da sobrinha, a mãe de Nicholas ficou chocada ao perceber uma espécie de sobreposição na imagem que parecia o rosto do seu filho. O pai conta que quando viu, soube imediatamente que era seu pequenino. O garoto e a prima costumavam brincar juntos e por isso ele acredita que Nicholas decidiu se manifestar no momento do retrato para dizer que estava por perto. O pai ainda vai mais longe e diz acreditar que o filho se tornou uma espécie de anjo da guarda da prima mais nova. Ele ainda ressalta que as feições das duas pessoas são diferentes, assim como os tons da pele e a posição dos olhos e nariz, que se assemelham muito mais com o do filho do que o da sobrinha, provando assim que não é algum erro da câmera que duplicou o rosto da garota. A ideia de Nicholas ter se manifestado acabou ajudando a família a passar por esse momento tão difícil. Quando as pessoas se casam, elas querem registrar um momento especial, tirando diversas fotografias para guardar de recordação, e com esse casal não foi diferente. Os pombinhos fizeram uma selfie logo depois da cerimônia, porém eles não estavam sozinhos. Uma terceira pessoa com rosto estranho aparece no meio dos dois. Algumas pessoas disseram ser o próprio capiroto. Já outras falaram da possibilidade de ser a manifestação de um bebê que ainda não nasceu, o que é quase tão bizarro quanto. O casal diz que eles usaram essa foto como perfil nas redes sociais e que as pessoas começaram a perceber que havia um rosto entre os noivos, e só então eles notaram a presença misteriosa. Porém, nenhum dos dois dizem fazer ideia de quem pode ser, já que além de não reconhecerem a fisionomia da pessoa, eles dizem que se lembrariam se alguém tivesse tentado estragar uma foto dos dois naquele dia. Essa foto foi tirada em uma casa de repousos para idosos, depois que vários funcionários começaram a ouvir a porta de um dos quartos abrir e fechar diversas vezes. Porém, quando iam lá checar, não encontravam nada, além da luz interna piscando. Daí decidiram tirar uma foto do corredor vazio, e ao vê-la, a equipe percebeu algo bizarro. Um borrão escuro localizado bem em frente à porta do quarto que estava com um comportamento estranho. O mais interessante dessa história é que no dia em que a foto foi tirada, um dos residentes do asilo havia partido dessa para melhor, e esse era justamente o seu dormitório. Por conta dessa coincidência, muitos que presenciaram o evento e viram a foto acreditaram ser o espírito desse senhor que vivia ali, ou até mesmo de alguma entidade que veio buscá-lo, como o próprio ceifador. Depois dessa noite, os acontecimentos sobrenaturais nunca mais voltaram a ocorrer no local. Uma história sinistra.
Muitas pessoas relatam aparições de fantasmas e espíritos todos os dias, e sem dúvidas um dos melhores lugares para que essas manifestações aconteçam são nos espelhos, pois às vezes um reflexo é muito mais do que aparenta. Em uma festinha caseira de aniversário feita por essa família, todas as crianças de casa estão reunidas no sofá da sala, enquanto a mãe traz um bolo cheio de velas para cantar o parabéns. Então o outro membro da família decide registrar o momento e tirar uma foto bonita, que além de pegar os pequeninos, ainda mostra a mãe segurando o bolo no reflexo do espelho. Porém, o que eles não esperavam é que algo a mais também está na imagem refletida, o rosto de uma criança totalmente desconhecida ao lado da mulher. Que viagem é essa, véi? O usuário que postou a foto e diz ser o pai das crianças afirma que não existia ninguém além da família e que não conseguiu descobrir de quem é esse rosto acinzentado que parece na foto. É por esse tipo de coisa que eu sou 100% contra penetras em festas de aniversário, principalmente se eles já estiverem em outro plano. Cruz credo. Em um museu norte-americano, uma peça da exposição chama mais atenção do que as outras, gerando uma foto misteriosamente intrigante. Uma múmia gigante de 2 cabeças. Você não ouviu errado. Esse corpo mumificado há mais de 1500 anos atrás possui incríveis 3,66 metros de altura e nada menos que uma cabeça extra na parte superior. O nome carinhoso dado a essa peça, digamos assim, é Múmia da Patagônia, pois ela foi encontrada nessa região da Argentina. E existe uma história sobre a sua origem, que conta que quando um grupo de espanhóis chegaram no país 350 anos atrás e viram essa pessoa mutante, decidiram capturar e levar para a Europa, mas ele acabou sendo perfurado por uma lança enquanto lutava para se libertar. Seja como for, a foto e a história desse ser desconhecido é um mistério até os dias de hoje. Nos Estados Unidos, uma mãe estava no McDonald's e enquanto esperava seu pedido ficar pronto, levou o filho para se divertir nos brinquedos que haviam no local. Principalmente porque já era um pouco tarde e o parquinho estava completamente vazio naquele horário. Um alívio. Ela deixou o filho brincando e alguns minutos depois o garotinho chegou dizendo que ele tinha feito um amigo. Acontece que ele estava sozinho no local. E foi então que o menino respondeu dizendo ser o seu amigo imaginário. Ela achou que fosse coisa de criança e ignorou. Porém, quando decidiu tirar uma foto do filho brincando naqueles tubos que dão direto para uma piscina de bolinhas, a surpresa deixou seu sangue gelado, pois aparentemente o menino não estava só, e a figura que o acompanhava no brinquedo também olhava para a câmera. Bom, de longe ele não tinha a melhor aparência do mundo. Quando seu filho finalmente chegou na parte de baixo, ela pôde constatar que realmente não tinha mais ninguém ali naquele brinquedo. Aqui no Brasil, em uma cidade do interior de São Paulo, esse grupo de funcionários decidiram se reunir para cantar parabéns a uma delas que estava fazendo aniversário no dia. E para deixar registrado, no final tiraram essa foto aqui depois do bolo. Elas estavam no local de trabalho, que é um hospital, e quando foram ver se a foto tinha ficado boa, veio o susto. Um homem pálido aparece ao fundo da imagem e aparenta estar espiando do lado de fora da janela. Deus me defenderai. Poderia ser algum curioso, se não fosse pelo fato delas estarem na sala da fisioterapia, que fica localizada no 2º andar do prédio. Ou seja, não tinha como alguém estar ali, só se ele estivesse voando. Todas afirmaram que nunca viram esse senhor pelas dependências do hospital. A falta de expressão e a coloração da sua pele levaram todas a acreditar que se tratava de um fantasma de algum funcionário ou paciente que já passou por ali há alguns anos atrás. Morreu no lugar de qualquer uma delas, pediria demissão no mesmo segundo. No Japão existe uma pequena ilha que abriga um santuário construído há mais de 900 anos atrás. O nome do local é Kashima e hoje em dia se tornou ponto turístico para aqueles que visitam a província de Aichi. A ilha é conectada à costa por uma ponte de 387 metros e possui uma vegetação densa que proporciona paisagens exuberantes e perfeitas para tirar aquela foto marota e subir no Instagram.
Porém, a foto tirada por essa jovem em 2015 é mais assustadora do que bonita, pois é possível ver que uma de suas pernas aparece estar sendo agarrada por uma mão misteriosa saindo de trás de algumas pedras. Deus me livre. A usuária que postou a foto no Twitter disse ter ficado surpresa quando seus seguidores começaram a questionar a tal mão, perguntando se algum amigo estava fazendo uma brincadeira ou se a fotografia havia sido editada, porque, segundo a garota, só estavam ela e uma amiga no local, que foi quem tirou a foto. Ela afirma que não sentiu nada em nenhum momento e não consegue encontrar um motivo lógico para o registro macabro. Muitas coisas sobrenaturais são registradas em espelhos, como nesse vídeo em que um homem visita uma casa abandonada e um fantasma aparece atrás dele. Essa foto é um outro exemplo, onde mostra uma adolescente sentada na cama com uma cara não muito feliz, olhando para a câmera. Aparentemente uma imagem sem muito o que dizer. Porém, se você der uma olhada no espelho que está no fundo do quarto, vai perceber que o reflexo da jovem não condiz com a realidade, já que se ela está olhando para a frente, como a imagem refletida também está. O normal seria que o espelho mostrasse a parte de trás da sua cabeça, porém tanto ela quanto seu reflexo parecem encarar a câmera do mesmo jeito. As únicas informações que se tem dessa foto é que a menina estava doente e sua irmã decidiu fotografar o momento para compartilhar nas redes sociais. Porém, em pouco tempo, os amigos que viram o registro apontaram a estranha e inexplicável posição entre ela e seu reflexo. Seria alguma coisa sobrenatural? Durante um passeio no parque, essa família norte-americana resolveu eternizar o momento descontraído e pediu para uma pessoa que estava passando se ela poderia tirar uma foto de todos. Eles se ajeitaram no banco, o marido, a esposa e os 3 filhos, junto com o cachorro, e eternizaram a tarde de folga que eles tiveram juntos. A foto ficou tão boa que, mais rápido que nunca, a mãe postou a imagem em seu Facebook. Não demorou muito para que eles começassem a receber diversos comentários de seus amigos, dizendo que alguma coisa na foto não parecia estar certa. Se formos um pouco mais atentos, conseguimos notar que lá na ponta, onde está a última filha sorrindo, é possível ver uma mãozinha segurando a menina. O problema é que sua irmã está com os 2 braços para a frente. Então, de onde diacho surgiu esse membro? Eu já fiquei vários minutos tentando entender e pelo menos para mim não há uma explicação. E é isso que faz a foto ser tão assustadora. Na Inglaterra, um homem decidiu alugar um busão e colocar a família dentro para fazer uma viagem pelo país durante as férias. Tudo ocorreu bem e eles conseguiram visitar todos os locais desejados. Depois de uma semana na estrada, voltaram para casa e quando ele decidiu descarregar as fotos da câmera, reparou que havia capturado uma figura estranha, não em uma, mas em 2 ocasiões diferentes. Dá uma olhada nessa imagem em que ele está na frente do ônibus e é possível ver o formato estranho de um ser alienígena em seu interior, olhando para a frente. Já nessa outra foto, o ET parece estar olhando diretamente para a câmera e detalhe, sua esposa também aparece no interior do veículo e ela afirmou que não viu nada de esquisito durante toda a aventura. As 2 fotos foram tiradas em 2 paradas diferentes e a dúvida maior é como um intruso conseguiu passar despercebido durante o trajeto e mesmo assim aparecer em 2 registros diferentes. Como procurar lógica em um evento desse jeito? Uma moeda alemã que remete à década de 30 foi encontrada em 2018, o que é relativamente normal, já que dinheiro antigo pode estar em qualquer lugar. Porém, nesse caso, a moeda possui o ano de 2039 cunhado em seu corpo. Agora, como um objeto de 80 anos atrás foi encontrado com a data de um ano que ainda nem chegou. E é aí que surgem algumas teorias, como a possibilidade dela ter feito uma viagem para um futuro alternativo onde a Alemanha conseguiu dominar o mundo. Que viagem é essa, véi? Muitos alegam que a data de uma moeda original poderia ter sido modificada trocando 1939 por 2039.
Mas isso seria muito complicado, pois remodelar metal é algo difícil de ser feito, e ainda assim especialistas perceberiam a fraude. Porém, para eles, essa moeda é 100% autêntica. O mistério segue até hoje, sem nenhuma explicação de onde veio ou o motivo dessa data estar cunhada na moeda alemã. Dois amigos estavam fazendo uma trilha no Canadá, onde o objetivo era conseguir chegar ao topo de uma montanha, que é uma das formas de turismo mais populares no país durante o outono. Quando eles finalmente chegaram na parte mais alta, decidiram tirar uma foto do momento especial. E esse foi o resultado da imagem capturada por um deles, enquanto o outro fazia pose sentado na beira da pedra. Repare que lá no fundo da fotografia é possível ver uma figura fantasmagórica, como se fosse o corpo de alguém bem alto encarando os turistas no meio da vegetação seca. O problema é que ambos afirmaram que não havia ninguém ali além deles e que mesmo se houvesse, seria impossível que alguém ficasse de pé devido à inclinação da montanha. Depois de postar a imagem em um fórum, moradores locais alertaram que existe uma lenda antiga que envolve esse local, dizendo que algumas pessoas simplesmente desaparecem ao fazer trilha e nunca mais são encontradas, sem nenhum motivo aparente. Está repreendido em nome de Jesus. Até mesmo um aviso de perigo pode ser encontrado na região devido ao grande número de desaparecidos. Será que essa foto registrou o motivo de tanta gente sumir? Alguns anos atrás no México, um grupo de mochileiros se juntou e foram fazer uma aventura nas cavernas. Claro que teriam que tirar uma foto de recordação, e assim um guia capturou essa imagem do pessoal sorridente. Ao postar a imagem em um grupo do Facebook de mochileiros, um dos membros percebeu que bem no meio da foto, lá no fundo atrás das rochas, é possível ver um rosto completamente assustador, observando a movimentação do pessoal. Hein? É você, Satanás? Por mais que alguém possa dizer ser uma ilusão de ótica pela baixa qualidade das câmeras da época, outros dizem ser nítido que o que foi registrado aí é o rosto de uma pessoa, pois é possível ver um dos olhos e até o formato do cabelo do sujeito. Apesar de bizarro, pelo menos todos conseguiram sair sãos e salvos do lugar, e eu duvido que um dia eles voltem para lá. O bom das fotos é que conseguimos registrar momentos, e depois podemos olhar com mais detalhe para aqueles registros. Assim dá para pegar algo que passou batido no dia em que foi tirada, seja isso bom ou ruim. Essa próxima imagem foi feita nos anos 70, durante a festa de aniversário dessa garotinha de vestido branco. Porém, quando a família foi revelar dias depois, o rosto de uma outra criança aparece bem perto da câmera. Você pode pensar que se trata de uma menina tentando aparecer mais do que as outras que estão ao fundo. Porém, o bizarro é que essa garota com uma sombra na face havia partido para o céu 3 anos antes e era irmã da aniversariante. Deus me defenderai. Ao observar a foto, a mãe das duas ficou sem palavras, uma vez que sua religião acredita em espíritos entre nós. A imagem ficou conhecida como Convidada do Além e é uma das maiores provas do sobrenatural, uma vez que a data da foto está atrás e pelos registros de óbito da irmã não restaria dúvidas de que se tratava de um fantasma. Na Áustria, esse hotel esquisito foi escolhido por um grupo de amigos para passar as férias lá em 1988. Faz tempo. Um deles posicionou uma câmera na mesa da frente a que eles estavam e programou para ela fazer um disparo automático e guardar a reunião para sempre. Foram 2 fotos para garantir, né? Pois se tratava de uma época onde não dava para ver o resultado na hora. A primeira foi essa, tudo certo, todos dando risadas olhando para a lente. O que eles não sabiam é que nunca deveriam ter tirado a segunda. Além do flash não sair, uma pessoa extra que não faz parte do grupo de velhos amigos misteriosamente aparece sentada com eles.
Nenhum dos membros conhecia a figura sorridente que apareceu na foto. Repare que a moça fantasma tem uma proporção muito grande em relação ao grupo, como se fosse uma gigante. Além disso, entre todos, ela possui o rosto menos nítido e parece estar sorrindo, como se realmente estivesse pousando para o retrato. A foto foi levada para especialista da Sociedade de Fotografia Real e foi constatado não haver nenhuma modificação ou dupla exposição, sendo um mistério nunca resolvido até hoje. Uma mãe decidiu tirar uma selfie enquanto passeava com sua filha em um bosque na Nicarágua. O momento fofo foi postado nas redes sociais da mulher. Porém, seus amigos começaram a perguntar quem era a terceira pessoa que estava lá no fundo. Ao prestar atenção, veio o susto. Um homem muito esquisito parece atrás dela e de sua filha, olhando diretamente para as duas. Na verdade, algumas das pessoas que alertaram a mãe disseram acreditar que não se tratava de uma pessoa comum, mas sim uma criatura desconhecida, pois sua fisionomia é muito diferente do comum, com um rosto extremamente pálido, pescoço finíssimo e até mesmo pequenos chifres na cabeça. Parece um cão chupando manga. Em resposta, a mulher disse que chegou a se sentir vigiada diversas vezes e até ouviu alguns barulhos vindos do mato, mas pensou que fosse algum animal ou coisa do tipo. Seja lá o que esse homem ou criatura estava fazendo, o mais assustador é pensar que se não houvesse um registro, elas teriam sido observadas e nunca saberiam disso. O que faz a gente pensar em quantas vezes algo assim pode ter acontecido com qualquer um de nós. Aqui conseguimos ver uma foto feita de 6 pessoas com o celular e podemos observar uma menininha chorando no canto. Sabe como é, né? Criança é assim mesmo. Mas o motivo das lágrimas é o que assusta. A menina estava dizendo que o garoto estava assustando ela. Sem entender muito, a mãe achou que ela estava fazendo um drama e não levou muito a sério, já que não existe nenhum garoto nessa casa. Porém, tudo mudou quando ela olhou para a foto mais uma vez. O tal menino que a filha havia reclamado realmente está ali, apesar de não ser de carne e osso. É possível ver o vulto de seu rosto na altura das pernas de 2 jovens que estão na foto. Deus me livre. Ninguém ali sabe quem pode ser o menino que aparece e até pensaram que poderia ser uma ilusão de ótica. Mas se fosse isso, a filha mais nova não teria conseguido ver com seus próprios olhos. Bizarro. 2 amigas que estavam de férias em Manila, nas Filipinas, fizeram um passeio e pediram ao estranho que tirasse uma foto delas. Esse foi o resultado após o clique. A imagem foi feita à noite, então não está com uma qualidade muito boa, mas é possível ver uma terceira pessoa segurando o braço de uma delas, sem que sua fisionomia seja totalmente capturada pela câmera. Para falar a verdade, ele parece uma fumaça ou alguma coisa assim. Tá repreendido em nome de Jesus. As turistas disseram que esperaram até que não tivesse ninguém na rua para não estragar o retrato e que se realmente tivesse alguém ali, elas iriam perceber, já que ele chega até a tocar na mulher que está de roupa preta. A foto do fantasma filipino, como essa imagem ficou conhecida, ainda segue sem explicação e, segundo as duas, elas nunca mais pretendem pisar novamente nesse local. Uma foto surgiu na internet e deixou muita gente sem entender do que se tratava. A imagem mostra uma plateia assistindo alguma coisa, todos olhando para a mesma direção, porém o casal que está na frente simplesmente não possui rosto. Meu Deus! Ambos parecem não ter olhos, nariz e boca, mas também estão atentos junto com o restante do pessoal. Diversas teorias surgiram sobre a foto que não tem explicação, por nunca ter sido postada com um contexto que justifique a bizarrice. Alguns disseram que poderia se tratar de um erro na câmera ou edição, mas outros já chegaram até a dizer que poderia ser algum tipo de demônio, já que o restante da imagem está perfeita. É o diabo! Outra teoria é que se trata de uma máscara, porém se for, o motivo deles estarem usando ainda é um mistério. O caso foi comparado com o que aconteceu em 2018, quando o casal foi assistir uma final de um programa de calouros usando uma máscara realista do príncipe Harry e de sua esposa. Seria então apenas uma brincadeira?
Antigamente aconteciam reuniões familiares com mais frequência e era comum que todos tirassem uma foto para guardar de recordação. Mas esse retrato de uma família foi totalmente arruinado, pelo simples fato de que uma das mãos não pertence a ninguém que está ali. Como assim? Não entendi. A imagem foi feita em 2000 e viralizou alguns anos atrás. Repare que nos ombros do pai é possível ver duas mãos. Uma é do rapaz que está à sua direita, mas a outra parece não ser de ninguém. O garoto que está no meio chegou a falar sobre a foto para alguns veículos de comunicação da época, e ele afirmou que não havia mais nenhuma pessoa com eles e que essa mão não é a dele, já que dá para ver onde o seu braço está. Ele ainda termina a afirmação falando com muita sinceridade e diz que a casa de seus pais sempre foi muito mal assombrada, porém não entra em detalhes sobre o assunto. Afinal de contas, quem é o dono da mão que quis sair na foto da família? Em 2018, um homem postou no Dia das Crianças essa foto dele no começo dos anos 90. A imagem muito fofa mostra ele bem novinho deitado na grama do quintal de onde ele vivia com seus pais, uma fazenda no interior do país. Mas rapidamente as perguntas de amigos e seguidores começaram a se repetir nos comentários. O que é aquilo atrás de você? Olhando em uma das laterais da foto é possível ver uma figura vestida de preto, porém não dá para identificar do que se trata. Vá assustar o cão, diabo! O dono da foto disse não ter ideia do que é isso, então decidiu perguntar para o fotógrafo, que era o seu pai, que disse que poderia ser algum brinquedo ou escultura caseira. Só que o senhor afirmou nunca ter visto nada parecido com isso enquanto viveu nessa fazenda. Ele também diz não se lembrar de espantalhos ou estátuas no local, o que deixa tudo mais estranho e assustador. Dois amigos decidiram fazer algo que muita gente faz. Aproveitaram que estavam de férias da escola para passar a madrugada jogando videogame. Para registrar o momento e compartilhar com os outros colegas, eles decidiram tirar essa foto e postar nas redes sociais. Até aí tudo bem. Ambos estão sorridentes, mas isso durou só até a primeira pessoa que comentou a postagem, perguntando quem era a menina que estava encostada na porta. Ao olhar novamente a publicação, os dois ficaram em choque ao ver que realmente uma terceira pessoa apareceu na imagem, porém não existia criança nenhuma na casa, fora que a cara dessa garota está longe de parecer normal. Existe, meu Deus, o capeta existe. Ao olhar para trás não havia nada, então mesmo que fosse alguma boneca ou algo do tipo, a história continuaria bizarra e sem explicação. Eu fico me perguntando como as pessoas conseguem dormir após algo desse tipo ocorrer com elas. Pelo menos eu acho que nunca mais eles vão fazer uma jogatina com as luzes apagadas. Segundo a história dessa foto, em 2002, dois adolescentes decidiram fazer uma aventura e adentrar a caverna de Caimar, que fica no Oriente Médio. Porém, uma delas começou a sentir falta de ar e decidiu parar no meio do caminho, mas o outro seguiu firme e forte. Ambos estavam com lanternas e uma câmera para registrar a aventura. Passando mal, o garoto saiu e ficou na entrada da caverna enquanto escutava o amigo zombando dele de dentro do buraco, até que de repente ouviu um grito e depois o silêncio. Ele achou que fosse zoeira no começo e só percebeu que era sério após vários minutos tentando chamar o parceiro sem resposta. Ele retornou à caverna alguns instantes depois com a polícia, mas o corpo do colega não estava lá, apenas seus pertences. Quando revelou as fotos do interior da caverna, se deparou com essa imagem sem explicação, uma espécie de demônio nas paredes da gruta. Seria esse o responsável pelo sumiço? Em diversas culturas e religiões espalhadas pelo mundo, existe a presença dos gigantes. Na nórdica, por exemplo, na romana, ou os ciclopes na grega. E o que pouca gente sabe é que já existiram os Néfilins, gigantes que são citados na Bíblia. Uma foto que fez esse assunto voltar à tona foi essa: o pesquisador e arqueólogo Joy Taylor ao lado de um osso muito maior do que o normal e que foi exposto no Museu de Fósseis de Monte Blanco, no Texas. É impressionante. Apesar de falarem que esse tiozinho é biruta, ele defende que essa descoberta é real e uma prova irrefutável de que gigantes já povoaram a Terra há tempos atrás. Ele ainda diz que o governo boicota seus estudos, pois eles batem de frente com um modelo de ciência que consideramos verdadeiro. O osso da perna que Joey exibe está no desenho de uma pessoa que teria 4,5 metros de altura, sendo maior que Golias, que foi derrotado por Davi.
É comum ver em filmes e séries as mães ficando super empolgadas com o baile de formatura dos filhos, sempre tirando uma foto antes deles saírem de casa. Nesse caso, era melhor não ter seguido essa tradição. Segundo a jovem que postou a imagem, o rapaz da foto é seu irmão com a namorada dele, minutos antes de saírem para o baile. Logo após o clique, um outro irmão mais novo apontou para a janela dizendo ter visto algo, mas ninguém deu muita bola até verificarem as fotos mais uma vez. De fato, um rosto estranho parece olhar do lado de fora para dentro da residência. Tá repreendido em nome de Jesus! Ao postar a imagem, usuários das redes sociais apontaram que a situação pode ser ainda mais macabra e, na verdade, ser um reflexo de parte de dentro da casa. Seja como for, as duas opções são assustadoras. Essa imagem é dada como sendo uma foto de 1864. Nela conseguimos ver um grupo de soldados rodeando o que parece ser um pterodátilo. Você não ouviu errado. A história por trás dessa foto conta que durante a Guerra Civil Norte-Americana, uma patrulha se deparou com um animal desconhecido que parecia ser um pássaro monstruoso, segundo relatos. Então, após conseguir abater o bicho, tiraram essa foto que foi escondida por anos, mas veio à tona por alguém encontrar o documento dentro de um livro em uma loja de antiguidades. Mas como seria possível um dinossauro vivo milhões de anos após a extinção desses animais? Especialistas afirmam que não existe alteração na imagem, porém não conseguem determinar se ela é realmente de 1864. O governo americano nunca comentou o caso, mesmo depois da foto ter viralizado, o que é bem estranho. Após o colegial, a galera do terceirão costuma ir cada um para o seu canto, mas quando a turma é unida, sempre marca as famosas reuniões da saudade. Foi o caso desse grupo de amigos que decidiram fazer algo 2 anos depois de terem se formado. Em um primeiro momento, a foto não parece ter nada demais, porém em um dos cantos é possível ver um rapaz que não parece fazer parte da turma, olhando para o pessoal. Ele tem uma cara de quem chupou limão azedo e não gostou, não sorri para a câmera como as outras pessoas que parecem estar felizes com a reunião. Parece um cão chupando manga. Além disso, ao ver a imagem, nenhum dos colegas disseram conhecer ou saber quem era o intruso, e nem tinham visto ele naquela ocasião. Eles seriam um invasor vindo de outro mundo? Em 2014, esse pai britânico decidiu levar sua filha para um passeio no litoral da cidade em que estava morando no Japão. Como era de se esperar em um programa como esse, ele decidiu tirar uma foto da menina para guardar o dia como recordação. Porém, a imagem revelou muito mais do que apenas a alegria da garota. Ao dar uma olhada nas fotos daquela tarde para ver quais ficaram boas e quais poderiam descartar, um homem levou um susto, além de ter ficado extremamente confuso. Ao ver a foto inteira, é possível notar a presença do que aparenta ser uma pessoa atrás da menina. O estranho é que, pelo pouco que dá para observar, parece ser um homem adulto usando calça e botas pretas, porém simplesmente não dá para ver mais nada por cima da criança. Meu Deus me livre! Um homem misterioso parece estar de costas, admirando o oceano que está logo atrás da paisagem, mas o pai diz que só haviam ele e sua filha no momento da foto. O cara postou a imagem pedindo ajuda para entender o que aconteceu e nunca obteve uma resposta concreta. Alguns usuários disseram que a bota é semelhante às do exército americano durante a Segunda Guerra Mundial. Seria um soldado fantasma que perdeu a vida no local? O Google Maps já mapeou praticamente o mundo todo, mas no Nepal, em cima do Monte Himalaia, existe uma região bem grande censurada por um borrão preto. Muitas teorias diferentes já apareceram para tentar explicar o motivo da censura, como uma base militar, laboratório de pesquisa secreta e até mesmo uma queda de OVNI. Porém, nada nunca foi confirmado. O local é de difícil acesso e nenhum drone ou até mesmo avião conseguem passar por cima da área, já que para alcançar a resposta é necessário fazer uma escalada de 6.700 metros e até agora nenhum teórico da conspiração teve coragem de subir tudo isso. Existem pessoas que dizem ser apenas uma sombra causada pelas montanhas, mas o borrão preto é evidentemente feito por meios digitais.
Quem ou o que está escondendo essas informações? Qual o motivo de ocultar o topo de uma montanha se não tiver nada por lá? A história dessa imagem vem de décadas atrás. Um senhor americano chamado Eixe precisava reformar a escada da casa e decidiu tirar uma foto da construção para bolar um projeto, e teve como resultado isso: um vulto brilhante que parece ser o corpo de uma pessoa voando. Deus me defenderá. Ele passou o restante da vida jurando que a foto era verdadeira, até porque isso aconteceu em 1929, onde já era difícil ter uma câmera, imagina fazer montagem. Na história ele disse que, como era viúvo, só tinha ele e o cachorro, que estava muito agitado, latindo em direção à escada. Por 14 anos ele ficou divulgando e pedindo para que as pessoas acreditassem nele até o seu falecimento, mas aí eu me pergunto, se não for real, o que explica algo assim naquela época? Olhando essa foto antiga, você pode pensar que ela foi tirada de um filme velho de terror, porque é bem tenebrosa. Um homem com essa cápsula gigante na cabeça com um tanque de oxigênio do lado. Que diabo é isso? E por mais estranho que seja, esses são registros de um objeto chamado isolador e foi criado em 1925 com o objetivo de acabar com a distração de pessoas que precisavam fazer algo importante. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! O inventor Hugo Gernsback desenvolveu um capacete de madeira que isolava todo o som externo e só tinha duas pequenas aberturas para os olhos, ou seja, só dava para olhar em uma única direção, e para não ficar sem ar, havia um cilindro com oxigênio acoplado e permitia a pessoa respirar numa boa. Medonho, mas eu acho que se eu tivesse um desse, conseguiria fazer muito mais coisas no dia. E pensando bem, no momento que estamos vivendo no mundo, até que uma proteção com oxigênio limpo poderia ser muito bom. Em um hospital de Liverpool, na Inglaterra, um grupo de estudantes de medicina faziam aquelas visitas técnicas para ver o funcionamento do local e tiraram essa foto para registrar o passeio, e quando foram dar uma olhada no resultado, se assustaram ao perceber que um integrante extra estava bem no meio deles, mas não era um dos alunos. Veja que o tom da pele e a aparência geral do que parece ser uma garota é bem diferente do restante do grupo, e ninguém disse conhecê-la. Ela está parada e sorrindo para a foto, mas parece estar um pouco mais iluminada que as outras pessoas. Sai daqui, seu demônio, morre! Alguns dizem que pode ser um paciente de anos atrás, e outros acreditam ser alguma aluna de turma anterior que sofreu uma fatalidade no passado. Será que esse fantasma ainda acha que está vivo? Melhor nunca mais tirar foto com a turma. Em um dia ensolarado, essa mulher foi até a praia com sua família e, para aproveitar o momento, pediu para que alguém tirasse uma foto dela com sua filha bebezinha no colo. Como a gente sempre faz, para garantir é bom tirar mais do que uma, né? As 3 primeiras ficaram boas, mas no quarto clique, um elemento extra aparece atrás do corpo da mulher. Olhando de longe, parece que ela fez alguma coisa no cabelo para tirar a última foto, mas ao vermos mais de perto, dá para perceber que se trata de outra pessoa. Está repreendido em nome de Jesus. A aparição está olhando para baixo e, por mais que o dia esteja bem bonito e iluminado, o rosto do fundo é completamente escuro. Dá a impressão de que é um jovem, porém até hoje ninguém conseguiu dar explicações sobre o evento. E a dona da imagem disse que se alguém estivesse por perto no momento, a pessoa sairia em todas as outras fotos, pois elas foram tiradas em sequência, o que fez sentido e deixa o caso ainda mais estranho. Um fotógrafo americano chamado Roy encontrou essa caminhonete antiga abandonada em um bosque na Califórnia. Achou o cenário bonito e resolveu pegar a câmera para fotografar o veículo. Mas quando foi olhar a imagem em seu computador, se deparou com algo de arrepiar os cabelos. Aparentemente uma pessoa ou até mesmo uma criatura parece estar sentada no banco do passageiro. Como o Roy é fotógrafo nos tempos vagos e policial no dia a dia, ele disse que não teve medo de depois ir lá checar o veículo. Ele abriu uma das portas e olhou a parte de dentro, mas afirma não ter encontrado nada, muito menos alguém lá dentro. Para ele, a figura é de um rosto que está olhando para as lentes da câmera no momento em que a foto foi tirada. Num primeiro momento, Roy pensou ser apenas o vidro da janela traseira da picape, mas quando deu zoom se deparou com a imagem assustadora.
Vai saber qual é a história por trás de uma caminhonete abandonada no meio do nada e quem é a pessoa vista dentro dela. Uma mãe estava de férias passeando com seu filho em Glasgow, na Escócia, e resolveu entrar em um museu. Luz estava mostrando alguns objetos antigos para o menino de 9 anos, enquanto tirava uma foto aqui e outra ali, para ter de recordação do dia que passaram juntos se divertindo. Mas quando eles chegaram em casa e foram dar uma olhada nas imagens, ela se deparou com isso. Uma figura esbranquiçada que aparenta ser de uma garotinha de cabelos cacheados, usando um vestido e que acenava para a câmera. Corre! É o diabo! Totalmente sem entender aquilo, ela publicou a imagem afirmando que o museu estava extremamente vazio por ser dia de semana e que se lembraria se tivesse alguma outra criança no local. A exposição que Luz e seu filho estavam visitando era a recriação com as peças originais de um bar antigo, de 1927. E o mais intrigante é que os donos do bar já haviam dado um relato de que uma jovem garotinha que lavava pratos acabou perdendo a vida no local devido a um escorregão, pois ela tinha que ficar em cima de baldes para alcançar a pia. E é justamente ela que estão cogitando ser a aparição da foto. Sinistro. Em 2015, um pai de 2 crianças tirou fotos do Natal em família, mas acabou se surpreendendo com o resultado de uma delas. Enquanto seu filho aparece completamente normal, os braços da menina não são mostrados na imagem, e não me parece que alguém consiga esconder metade do braço desse jeito. Mas vamos supor que ela consiga. Repare na sombra da filha na porta. O braço está inteiro por lá. E o esquisito agora é a sombra da mão, completamente distorcida e fora do comum. Meu Deus me livre! O pai postou a foto em um fórum para ver se alguém conseguia dar uma explicação técnica do erro da câmera ou algo do tipo, mas fotógrafos profissionais disseram que se fosse um bug no aparelho, a porta também estaria cortada, porque não dá para tirar uma coisa e manter a parte de trás, correto? Mas seja lá o que aconteceu aqui, a sombra da garotinha não parece ser a de uma pessoa comum, e sim de algo macabro ou de outro mundo. O pai, muito religioso, levou a garota para rezarem por ela e, segundo ele, nunca mais houve nada do tipo acontecendo na casa. Olhando essa foto, não parece ter nada de estranho, só que um pequeno detalhe vai explodir sua cabeça, assim como fez a de Michael Dick, esse homem que está no meio dela. Ele tinha uma filha desaparecida há mais de 10 anos, que ele perdeu contato desde quando se separou da mãe da garota. Quando ele foi visitar a Inglaterra, pediu para um fotógrafo tirar uma foto dele e de suas outras 2 filhas e publicar no jornal da cidade, já que a única informação que ele tinha era que a filha desaparecida chamava Lisa e morava na região. A publicação pedia para que, se Lisa visse a foto, entrasse em contato para que eles se reencontrassem. E poucos dias depois, isso de fato aconteceu. Só que além de reconhecer o pai e as 2 irmãs, ela também reconheceu uma outra pessoa no fundo da imagem. Ela mesma. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Pois é, um dos pedestres que estão no fundo é a própria garota desaparecida que estava exatamente no lugar e horário que o resto da família. Qual a probabilidade disso acontecer? Uma pintura de 1937, feita pelo pintor italiano Umberto Romano, mostra um colonizador inglês rodeado de nativos americanos e simboliza a chegada da Inglaterra em território americano por volta do ano de 1630. Até aí nada demais. Até repararmos em um dos indígenas que está atrás do colonizador, pois ele parece estar segurando nada mais nada menos que um telefone celular, bem similar aos que nós usamos hoje em dia. O quê? Não acredito. O nativo parece estar concentrado na tela do aparelho, na mesma posição que nós ficamos para checar a timeline das redes sociais ou tirar uma foto. Mas como isso seria possível? Diversas teorias surgiram a respeito da imagem, e inclusive historiadores e estudiosos de arte pesquisaram o assunto. Algumas teorias sugeriram que fosse uma pedra qualquer, mas lapidada de maneira retangular tão perfeitamente assim, seria difícil fazer isso naquela época. A ideia de espelho também não é muito boa, porque o objeto é brilhante e os espelhos ficavam fixados em pedaços de madeira. O que sobra então? Um viajante no tempo? E como o pintor tinha ideia desse tipo de aparelho na década de 30?
Um mistério que dificilmente vai ser solucionado, pois o artista que desenhou a figura já não está mais entre nós. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.